Então, interessante aqui que a palavra do Senhor diz que os pescadores acabou de chegar numa pescaria e Jesus viu ali aqueles dois barcos que viu de Pedro. E ali aqueles pescadores passaram a noite todinha trabalhando, jogando aquela rede e nada pescou. Quantas vezes, meus irmãos, a rede também é a palavra, assim, quantas vezes a gente diz uma palavra para o irmão, prega para o irmão e não consegue ganhar aquela vida para Jesus. E muitas vezes a gente fica desanimado e diz assim: eu não vou falar de Deus para aquele irmão, para aquela irmã mais. É isso. Muitas vezes acontece comigo, com você, a gente fica desanimado, desabatido e diz assim: eu já falei tanto de Deus para aquele irmão, para aquela irmã, e ele não aceita Jesus. Aí diz assim na rede assim: eu não vou falar de Jesus para aquele irmão mais. E aqui Jesus estava ali em cima do barco, ensinando a multidão. Jesus estava, melhor ainda, Jesus estava dentro do barco, ensinando. E Jesus está dentro do nosso barco, nos ensinando. E quando ele terminou de ensinar, de falar o seu sermão, falar para a multidão, ele disse para Pedro: Pedro, agora pega a tua rede e vai jogar ao mar, vai lá para frente e joga ao mar novamente. E Pedro diz assim: Senhor, a gente trabalhou a noite todinha, nada pescando, mas por que o Senhor está mandando? Eu vou lá jogar minha rede. Glória a Deus. Né? Muitas vezes também é assim, Jesus diz para mim e para você. Aí diz assim: eu vou pregar para aquela pessoa, vou trazer uma palavra para aquela pessoa, mas Jesus diz assim: vai e traz a palavra para aquela mesma pessoa que você está falando e tem agora a palavra de todo o coração. Interessante, glória a Deus. Quando Pedro joga a sua rede, glória a Jesus, joga a rede enche de peixe, que ele não consegue puxar. Glória a Deus, ele não consegue puxar só. Ele foi chamar os seus companheiros para ajudar naquela pescaria, para ajudar na obra. Agora, a gente não consegue fazer as coisas só. Glória a Deus, na obra do Senhor, não consegue. E precisamos do nosso companheiro para nos ajudar. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós. Porque a cabeça é Cristo. E devemos ajudar um ao outro. Se quando a gente trabalhar mais união na casa do Senhor, na obra do Senhor, glória a Deus, tudo vai fluir, tudo vai multiplicar. E aí, quando, glória a Deus, quando Pedro pegou naquela rede, não conseguiu, chamou os seus companheiros para ajudar. Glória a Deus. Aleluia. E ali, glória para Jesus, os seus companheiros ficaram contentes, a bênção foi para todos. Quando a bênção vem, ela não vem só para um. Deus manda a bênção para todos. Aleluia. Glória para Jesus. E ele disse para Pedro: Pedro, quando você não é pescador de peixe, vai ser pescador de homem. Glória a Deus. E a gente é o Pedro nesta noite. A gente é o Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você devemos jogar a rede novamente. Mesmo cansado, muitas vezes não queremos jogar. Mas precisamos jogar a rede para pescar. Glória a Deus. Não peixe mais, mas alma para Jesus. Bem, precisamos é disso. Jogar a nossa rede. A rede é a palavra do Senhor Jesus. A rede está aqui. Glória a Deus. E nós somos um instrumento. E Deus vai dando entendimento a mim e a você para nós jogar a rede. Amém? Glória a Deus. Nosso pastor se encontra com sua oportunidade. Eu agradeço a Deus pela metade do trabalho, né? De dirigir esse culto. Que Deus abençoe todos e perdoe por aquelas pessoas que têm a oportunidade. Amém? A melhor parte vai vir agora, que é a palavra do Senhor. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar,
Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Coisa boa é estarmos aqui na casa do Senhor, né? E sou feliz pela vida de todos enquanto tem chegado neste lugar. Ainda falta 5 minutos para o horário oficial. Acho que botou 5. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Pai, Tu és grande. Não há quem possa escapar de quem tem todo o poder, de quem num momento tudo faz acontecer. Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Sei que é Deus, olha só. Ele colocou limites até onde vem o mar. Daquele lugar não passa, permanece lá. Suas ondas empoladas bate e voltam dali para obedecer àquele que Ele fez surgir. A Ele não se suborna, não respeita a posição, não se compra com dinheiro, com uma razão. Que sabe, Ele é o dono da prata, dono do ouro também. Olha só, ninguém pode sequestrar ou não teme a ninguém. Vê só para. O seu trono é muito alto, ninguém pode subir lá. Alguém que quis tomá-lo já desceu de lá e jamais terá remédio para a sua transgressão. Olha aí. Ai de quem ofende a Deus e cai em sua mão. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A Ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a Ele suportar. Terra de balança muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A Ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a Ele suportar. Terra de balança e muda de lugar. Não há que possa resistir às mãos de Jeová. Nem a terra pode a Ele suportar. Terra de balança muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Nem a terra pode a Ele suportar. Terra de balança muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Amém, povo de Deus? Não há quem possa resistir à mão desse Deus.
e os seus olhos estão em todos os lugares. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 3, ali a palavra de Deus diz que Deus fala assim, que os meus olhos estão em todos os lugares, observando os bons e os maus, e não há que possa escapar das mãos de Jeová, né? Eu vou trazer uma palavra de Deus. Sabemos que eu não tenho costume de passar das 9 horas, não. E inclusive hoje quem ia ministrar a palavra era uma pessoa, né, que disse que vinha, né, e ficou aquele negócio. Nem eu podia chamar outro, e ele disse que vinha e não veio. Sabe quantas vezes eu vou chamar ele mais? Quantas vezes, meu presbítero? Nenhuma. Porque as pessoas hoje têm que ter uma palavra certa. Se não dá para vir, diga. E também era legal, por exemplo, eu não vou poder ir hoje, não vou dizer o pastor, mas nem satisfação. Eu acho que nem pela minha rua ele passa mais. Onde eu moro já é difícil acesso, né? E agora que ele não passa mesmo. Mas vamos lá para o livro de Romanos, capítulo de número 1. Eu não quero sair de Romanos. Hoje eu vou trazer uma palavra, né, que talvez não seja aquela palavra que você gostaria de ouvir, mas aquela palavra que hoje eu vou dizer é através do Espírito Santo. Amém? E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo venha falar comigo e com vocês aquilo que ele deseja falar. No livro de Romanos, no capítulo de número 1, versículo 25. Perdão, Romanos 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança de imagem de homem corruptíveis, e de aves, de quadrúpede e de répteis. Pelo que também Deus entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora vamos ler o versículo de número 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis, buscontratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Gente, entenda, aqui está a conduta de muitas pessoas nos dias atuais. Isso que nós lemos aqui ainda é pouco, porque existem coisas muito piores do que você possa imaginar. Isso é o que anda acontecendo. Mas o que é mais contagioso, posso até falar assim, em falar essas palavras, pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, pessoas que não têm amor, pessoas infiéis,
infiéis nos contratos, falar desse povo, da idolatria, dos aborrecedores de Deus. O que é mais difícil dizer para a igreja é que esse povo eram crentes. Eram pessoas que conheciam a palavra. Essa palavra não está, aqui o apóstolo Paulo não está falando para aquelas pessoas que estão do lado de fora, que não aceitaram a Cristo ainda. Essas palavras o apóstolo Paulo está falando para os cristãos, ou melhor, aqueles que hoje muitas vezes carregam a Bíblia no braço, nas mãos, que anda até falando de Jesus, mas a palavra de Deus aqui diz que estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, alvareza. Mas será, pastor, que tem na Bíblia que realmente estas pessoas foram realmente os cristãos? Ainda no capítulo de número 1, vou mostrar os 3 versículos. Versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha só, tendo conhecido a Deus, olha o que é que diz: não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Então aqui não estava falando para pessoas de fora, é para pessoas que têm o conhecimento. Mas a Bíblia fala mais, versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, Deus entregou o sentimento perverso. Veja só. E como eles não se importaram, primeiro, eles tiveram conhecimento de Deus e não glorificaram a Deus como deveria glorificar. Versículo 28 diz: e como eles não importaram de ter conhecimento. Então tudo isso aqui está relacionado a pessoas cristãs. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 32, mais uma vez, os quais conhecendo, olha a palavra conhecendo aqui de novo, conhecendo a justiça de Deus, não que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que os outros fazem. Então essa palavra, quando a gente entra aqui no livro de Romanos, muitas vezes a gente só sabe falar muitas vezes das pessoas que estão lá fora, mas esta palavra, povo de Deus, começa em mim, começa em nós. Nós temos que ser referência, nós temos que mostrar a este mundo de trevas, a este mundo lá da prostituição, da alvareza, esse mundo pecaminoso, nós temos que mostrar Cristo na nossa vida. O livro de Romanos, se você começar a estudar profundamente, você vai descobrir muitas coisas. Eu acho que é difícil alguém ler o livro de Romanos, iniciar o capítulo 1 e terminar o livro de Romanos da mesma forma. Eu acredito que não. Mas essa palavra nessa noite, como palavra de advertência, é para dizer ao povo que Jesus está voltando. Essa palavra é para dizer
Essa palavra, gente, a gente não vamos perder tempo. Se nós aceitamos a fé, se nós temos um conhecimento da palavra de Deus, nós temos que andar, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer que nós andamos. É totalmente diferente. No capítulo 2, versículo 1: portanto, és inexcusáveis quando julga, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas, tu faz o mesmo. É só parar. Tu que julga, tu também está fazendo o mesmo. Olha, deixa eu explicar para vocês o que é uma credibilidade. A credibilidade é você falar para uma pessoa: não faça isso, porque você não faz. Mas quando você faz e vai dizer para outro: não faz isso não, mas tu também está fazendo, então a pessoa fica inexcusável, não adianta. Agora versículo 2: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazes. Olha só, o juízo de Deus é segundo a verdade. Aqui nessa terra, muitas vezes nós escondemos várias coisas de um, de outro, mas naquele dia a gente vai ser julgado pela verdade de Deus. De Deus ninguém esconde. Então, ainda que nós venhamos se ocultasse de todo mundo, mas não adianta não, gente. Versículo 3, eu vou chegar onde eu quero. Versículo 3: e tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-a tu escaparás do juízo de Deus. Peraí, agora a coisa já está mudando. Vamos entender. Na primeira versão, Paulo diz assim: olha, tu, por exemplo, tu repreende uma pessoa porque faz isso, mas tu faz, então tu não tem moral para fazer. Agora no versículo 3 já existe outra colocação de palavra: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, tu cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus. Agora é diferente. Mesmo eu fazendo o que é certo, eu não posso julgar o meu irmão que está fazendo errado. Agora, por mais certo que você seja, não pode julgar aquela pessoa. Veja como a palavra diz interessante. Olha, versículo 13 do capítulo 2: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui está falando sobre a palavra. Não é só porque você ouve a palavra, não significa que você está sendo justificado. Você passa a ser justificado quando você começa a colocar a palavra de Deus em prática. Aí você passa para ser justificado. Versículo 16 do capítulo 2: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus vai julgar muitos segredos de crente, de cristão, segredos encapados que ninguém vê, ninguém viu, mas Deus, Ele fala na sua palavra que no dia do juízo Ele vai julgar o segredo dos homens.
Tem muita gente que às vezes tem um segredo maligno dentro dele e ninguém sabe, mas naquele dia do julgamento não há quem escape. Então a coisa é séria, pessoal. Está na hora de nós aproximarmos mais ainda na presença de Deus. Agora nós lemos no livro de no capítulo 8. Verdadeiramente, se eu for começar a falar mesmo, falando os versículos descendo do céu assim. Mas se eu for falar dos versículos que estão descendo, é muitos, mas eu agradeço ao Senhor Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos, a palavra que nós lemos nessa noite: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pessoal, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, então não tem condenação. Não vai haver condenação. Mas quem é que está em Cristo hoje? Porque falar é uma coisa. A Bíblia diz aqui claramente: aqueles que estão em Cristo não existe condenação. Por quê? Porque não anda segundo a carne. Ou seja, eles estão em Cristo, mas ele não anda praticando as coisas da carne. Que história é essa que muitas vezes a pessoa está em Cristo e está pulando carnaval, está lá no frevo? Que negócio é esse? Não, mas é carnaval gospel. Não existe. Não existe esse negócio de carnaval gospel, forró gospel. Isso é armadilha de Satanás. Viu? Não existe esse negócio não. Que história é essa? O crente tem que ter mudança onde colocar a planta dos pés. Quando aonde você chegar, o pessoal vai ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. De acordo com a oratória, estatística e tudo mais, diz que 7% das pessoas é apenas palavras, 93% são ações, são atitudes. Então, para eu dizer que fulano é bom, não é eu observar o que ele está falando, é eu observar as obras que ele está fazendo. Porque de boca todo mundo é bom, de boca todo mundo diz que é santo, de boca todo mundo diz que é salvo, mas ações dele, o que ele pratica, ei, aí é que está o segredo, aí é que está o problema. Ah, a pessoa, não, fulano e tal, mas fulano é uma bênção, não? Ele prega bonito, ele fala bem, mas será que ele está andando como Cristo desejaria que ele andasse? Porque a Bíblia diz aqui que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus diz que não existe condenação, porque não existe, mas o rapaz não está andando feito Cristo ordenou, está na prática do mundo, está na prostituição, está fazendo tudo contra errado, e depois diz assim, mas eu estou salvo. Que sou eu para julgar, né? Agora, as obras das pessoas é que diz quem é aquela pessoa. Então, não se perece por palavras. As pessoas, para se aproximar-se, muitas vezes de nós, tem uma boa palavra, tem uma boa educação, porque existe também aquele negócio chamado de linguagem corporal, tom de voz. Pastor, que é uma linguagem corporal? Os brasileiros, aqui no Brasil, eu não estou falando de outros países, mas aqui no Brasil principalmente, as pessoas primeiro
era ver as pessoas. Olha as pessoas. E depois passa a acreditar no que aquela pessoa fala. Então, olha só. Primeiro a pessoa vê, isso significa linguagem corporal. Chegou um camarada vez com um carro aí na porta, com a chave balançando, o paletó brilhoso, bem arrumado, o homem limpo, bem cheiroso. Chega aqui com aquela voz de locutor, aquela coisa boa. Aí tem muita gente que diz: homem de Deus. Homem de Deus o que, gente? Você não sabe se aquele carro que ele chegou aqui é roubado. Você não sabe o que aquele homem fez na vida, fez lá fora. Mas tem muito pai, muitas mães que tenham cuidado. Que tem pai e mãe que muitas vezes se embelezavam. Eita, chegou um rapaz, vê só. Um rapaz, ele tem caráter. Vê o jeito de falar. Vê o jeito de se comportar. Vê só o jeito dele se vestir. Ah, é? Mas quem sabe o coração dele é Deus. É por isso que para você conhecer uma pessoa, muitas vezes é necessário que você tenha o tempo. Olha, tempo ao tempo. Não, tá bom, viu? Que às vezes a pessoa não conhece a pessoa, muitas vezes coloca logo dentro de casa. Minha gente, você não sabe nem quem você está colocando dentro da tua casa. Primeiro você conheça a pessoa. E cuidado com redes sociais, que hoje em dia está uma coisa séria, pelo amor de Deus. As pessoas não conhecem a pessoa, mas ele fala tão bem comigo, fala por telefone, muitas vezes nem ele que está falando. Então, vamos ter cuidado. Primeiro, nós temos que observar as atitudes, as ações das pessoas, para saber se aquela pessoa presta. Porque muitas vezes carregam a Bíblia, aí diz: eu estou em Cristo Jesus, mas o que ele faz não é certo. Mas vamos continuar. No capítulo 14, versículo de número 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não quero nem me aprofundar muito no livro de Romanos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se uma pessoa chegar para mim e dizer assim: olha, pastor, pode acreditar em mim que é assim, assim. Apenas escuto, mas que vai julgar é Deus. Se nós temos um justo juiz, a Bíblia diz: todos nós vamos dar conta do que a gente faz aqui a Deus. E não tem esse negócio de dizer assim: eu não tenho idade para morrer, eu sou muito novo, eu sou muito nova. Quem disse isso, gente? Todos nós não sabemos o dia nem a hora que vamos partir desse mundo. Mas vamos fazer um autoconhecimento sobre a nossa vida. Será que você hoje, será que a vida que você está levando hoje, ora, o que você está fazendo agora, será que é da vontade de Deus? Será que Deus vai me julgar naquele dia porque eu estou fazendo isso? Não, mas o pastor não sabe, meu pai não sabe, minha irmã. Mas naquele dia, cada um vai dar conta de si mesmo. A vida eterna, ela não começa depois da morte. A vida eterna começa agora. A tua eternidade começa agora. Agora. A partir de hoje, se tu fazer o que é certo, tu vai ter a vida eterna.
Também se tu começar na prática do pecado, tu vai ter a condenação eterna. Não é simplesmente carregar uma Bíblia, vir para a igreja, pode se vestir com roupas melhores que tivesse, aí não tem importância, mas isso não traduz salvação. A salvação, ela vem pelas suas obras, pelo que você faz. Então, gente, vamos se preparar para o julgamento que vem por aí, e não há que escape. Todos nós, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:10, todos nós vamos prestar conta a Deus daquilo que a gente fez por meio deste corpo. Olha só, a Bíblia é bem clara em 2 Coríntios 5:10. Por meio desse corpo a gente vai dar conta a Deus aquilo que a gente fez nessa terra. Então a coisa é muito séria. Amém? Eu daqui um negócio para falar aí. Vamos cantar um corinho? Sei que essa palavra